Bom dia, a paz do Senhor, que o Senhor possa falar conosco esta manhã e derramar o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. Eu vou ler numa versão um pouquinho mais atualizada, mas acompanha comigo. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Que o Senhor possa, nesses tempos, nos chamar de volta a Sião, para adorar Ele em espírito e em verdade, para cantarmos as coisas grandiosas que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque eu creio que Ele tem nos guardado, eu creio que Ele tem nos livrado, Ele tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado direção do que fazer, de como até mesmo conversar com Ele, como orarmos no nosso dia a dia, diante de cada situação. E que durante essa estadia aqui, você possa voltar colhendo com alegria. Mas não esqueça de semear. Seja com alegria ou seja com lágrimas, não esqueça de semear, porque Ele vai fazer a gente colher com alegria. Seja agora, seja na eternidade, Ele sabe o tempo, mas que seja com alegria, e será com alegria. Então quero te convidar a orar e conversar com o Senhor. Agradecer esta manhã por estar aqui e pedir para que Ele te abençoe. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado. Então pedimos, Pai, para que o Senhor continue a nos abençoar. Abençoe as nossas famílias, Pai, abençoe a família de cada um que está aqui, de cada um que coloca os pés neste lugar, Pai, vem buscar um consolo, Pai, vem buscar um abrigo na sua presença, vem buscar uma palavra de renovo, Pai. Que o Senhor possa falar conosco através dos louvores, através da Tua palavra, que possamos nos render a Ti, nos entregar a Ti, ouvir o que o Senhor tem a dizer e sair daqui transformados, Pai. Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe como fazer e como agir, o Senhor sabe trabalhar em nós, então continua trabalhando em nós, Pai. Continua, Pai. Muito obrigado pelos livramentos, pelas situações que o Senhor tem resolvido em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Muito obrigado, Pai, porque santo és Tu e a Tua santidade vem sido derramada sobre as nossas vidas, vem nos purificado, nos lavado no Teu sangue, Pai. Por isso nós Te agradecemos, porque mesmo que não sejamos merecedores da Sua graça, o Senhor tem derramado essa graça todos os dias sobre nós. Amém, 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 aleluia. Erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar.
graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Nós sabemos que tu virás. Iremos declarar que tu és santo, Pai. Iremos nos rasgar e nos render diante da sua presença. Iremos mergulhar, Pai, no teu rio de amor. Porque o servo fiel, quando clama, ele ouve o Senhor como resposta. Por isso vem, Pai. Tu és a nossa solução. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu
Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos
clamar pela sua glória, Pai, nesta manhã, ao ouvir a sua doce voz, ao adorar a Ti, Pai, prestando atenção, que Teu Santo Espírito venha se mover no meio do Teu povo e fazer a Tua doce obra em nós, transformando o nosso ser, Pai, moldando o nosso caráter cristão diante não só das situações, mas diante de tudo, de qualquer adversidade. Que venhamos abraçar a Sua presença, Pai, e nos guiar através dela, estar firmados nisso. Nós Te pedimos, Pai, fala conosco nesta manhã, Pai, fala conosco. Nos ensina a nos derramar diante de Ti. Nos ensina a não olhar nem para a esquerda nem para a direita e somente para Ti, Senhor, como nosso alvo. Não o alvo principal, mas o único alvo. Porque é tudo que nós precisamos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. É o que nós Te pedimos nesta manhã. Te agradecendo porque Tu és o nosso Deus. Amém, amém, amém. Você pode se sentar. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 7. Versículo 36. Lucas 7, versículo 36. Amém? Todos acharam? O título diz: Jesus é ungido por uma pecadora. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com as lágrimas e os secou com os cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas, desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim.
mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. É um texto, ao mesmo tempo delicado, muito direto. É uma narrativa onde nós vemos várias posturas e nos identificamos muitas vezes em várias posturas, principalmente naquelas às quais nós não devemos estar. E aqui eu consigo enxergar, meditando nessa passagem, 3 tipos de pessoas. E a primeira delas, que eu posso dizer, é as pessoas que assistem o trabalhar de Deus na vida dos outros, mas só assistem. E vão somente acompanhando, não buscam, mas também não deixam, não criticam, mas também não elogiam. Aqueles que muitas vezes estão na casa do Senhor só de corpo. Que você não seja essa pessoa. Porque constantemente nós entramos aqui e acompanhamos histórias. Não só histórias da Bíblia, mas acompanhamos milagres, acompanhamos superações, acompanhamos a obra do Senhor na vida de várias pessoas que sentam ao nosso lado. E muitas vezes só acompanhamos. Nós assistimos as histórias dos outros como se fosse sentado no cinema. E aí acaba o culto, a gente sai com aquele quentinho no coração e aquilo não nos muda, aquilo não nos molda, não nos toca, não nos comove. Não porque o Senhor não está aqui, mas porque nós não nos permitimos que o Senhor faça. E esse tipo de pessoa nessa história é justamente aquelas pessoas que, ao final dessa história, olham e se perguntam: quem é Jesus para perdoar os pecados? Porque eles não conhecem Jesus. E é muito fácil a gente sair daqui e questionar o perdão que a pessoa recebeu, a graça que a pessoa recebeu, a transformação na vida da pessoa, quando nós não conhecemos Jesus, quando nós só somos espectadores da história dos outros. É muito bom acompanhar as histórias dos outros. Mas, além da história do irmãozinho que está do seu lado, tem um Deus que escreve a história dele. E é esse Deus que nós precisamos enxergar dentro da obra. Não é só a obra. É o dono da obra. Quando você vê uma casa sendo construída, se você passar aqui na Cobb, tem algumas casas sendo construídas e você vê que na frente da casa, na frente da construção, está lá o nome do arquiteto. E muitas vezes a gente só enxerga os pedreiros que estão fazendo o trabalho duro, o trabalho árduo. Mas alguém projetou aquilo de uma forma para que tivesse segura, de uma forma para que tivesse proteção, para que tivesse conforto. Então enxergue além da obra. Deixe de ser apenas espectador da vida alheia. Porque é muito bom ver o pessoal sendo bem-sucedido, conquistando as coisas, recebendo milagres. Mas é melhor ainda viver isso. E conhecendo Jesus, a gente vive, se alegra com o que se alegra, chora com os que chora, e a gente vai orando e vai de fé em fé e de glória em glória. E o segundo tipo de pessoa que a gente enxerga aqui é uma pessoa que está do lado oposto
aquela mulher pecadora. Nós temos nessa história Simão. É o cara que entendia de leis, é o cara que conhecia das leis, da palavra. Por ser fariseu, então provavelmente ele vivia isso. Vivia as leis todos os dias. A Bíblia não relata a intenção dele ao chamar Jesus para dentro da sua casa. Poderia ser a melhor das intenções. Mas quando você chama Jesus para dentro da sua casa, você precisa tratar Jesus como Jesus. E aí a gente começa a analisar o que Jesus pontua e vemos que existia uma postura de aparência. E quantas vezes nós entramos aqui nessa postura de aparência? Nós somos aqueles que fala bonito, que se veste bem, que decora os versículos da Bíblia, que diz que chama Jesus, que ergue as mãos para adorar, que toma ceia bonitinho, que perante aos olhos dos outros temos uma conduta exemplar, mantemos a nossa reputação um brinco. Mas será que essa aparência toda vai nos sustentar quando Jesus perguntar o que nós fazemos por Ele e para Ele? Onde estamos firmando essa aparência toda? Quando nós olhamos para essa história, nós começamos a perceber que a aparência de cristão, ela não é construída por nós. A sua reputação de cristão vai ser construída por Deus. Conforme você vai vivendo e andando com Ele, Ele vai escrevendo a história e vai dizendo para os outros: este é meu servo. Eu o amo, eu o cuido, eu o transformo. Olha de onde eu o tirei e olha onde eu o coloquei. E ao longo da palavra, ao longo de toda a história da Bíblia, nós vemos que todas as pessoas que tentaram fazer sucesso por suas próprias mãos, terminaram com o seu sucesso em ruínas. Porque se não for Deus para edificar a nossa casa e estar conosco, nós trabalharemos em vão, correremos atrás do vento a vida toda. E eu, olhando aqui de cima, cada rostinho embaixo dessa máscara, oro para que vocês não corram atrás do vento. Para que vocês corram para a presença de Deus. Se firmem na presença de Deus. Porque em dias como esse, em que nós não sabemos o amanhã, e que quando nós acordamos numa segunda-feira, estamos isolados novamente. Se nós não tivermos Deus, nós iremos terminar com o nosso sucesso em ruína. Porque a porta do nosso comércio vai fechar um dia. Nós podemos ser despejados outro dia. Mas a presença do Senhor será constante sobre as nossas vidas, cuidando da gente numa mansão ou debaixo de uma ponte, passando fome ou tendo uma fartura de alimentos em nossa mesa. Mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele ainda continua cuidando de cada um de nós, cuidando de cada uma das pessoas da sua família. Ele ainda continua fazendo milagres por cada um de nós. A diferença é aquele que crê que o Senhor é poderoso e pode fazer todas as coisas, e aquele que fica tentando a Deus para que possa haver milagres, para que possa haver sinais. E aí quando a gente olha a história da Bíblia, a gente vê que Israel passou anos exilada. Israel passou anos aprisionada. E a gente começa a ver que assim como Israel passou anos aprisionada, nós estamos passando momentos aprisionados e ainda com uma certa liberdade de poder adorar, de poder vir aqui exaltar o nome do Senhor, de poder ostentar o nosso título de cristão. Israel foi levada cativa
para a Babilônia, e ali presos, eles perderam o direito de se chamar de nação. Hoje você ainda tem o direito de se chamar cristão, filho de Deus, servo do poderoso. Você tem essa liberdade para adorar ao Senhor. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê Israel presa. A gente vê, por exemplo, Ezequiel ali exercendo seu ministério dentro da Babilônia. A gente vê Jeremias fora, orando e intercedendo e cumprindo o chamado do Senhor. E nós estamos, 2 anos já nesse isolamento, nesse vai e não vai, nessa prisão, digamos assim. E muitos já estão achando insuportável. Acredito que alguns aqui têm mais de 70. Mas 70 anos é uma vida. Imagina você ficar 70 anos do jeito que está aqui. Com máscara. E aí fecha o comércio, abre o comércio, fecha a padaria, abre a padaria. E eu trabalho hoje, eu não consigo trabalhar amanhã. E eles ficaram 70 anos presos. Sendo provados. E aqueles que criam que o Senhor ia fazer algo, quando Deus chamou eles de volta para a reconstrução, eles foram com alegria, sabendo que Deus estava no controle. Existiram aqueles que também morreram na Babilônia, mas eles morreram crendo na salvação, crendo que Deus estava sobre a vida deles. Eles morreram felizes. Eles não cederam à situação. Então não se atenha à sua aparência de cristão. Não se atenha ao seu título de cristão. Porque quando você for privado disso aqui, se esse título for só por você, o seu sucesso vai terminar em ruínas. E aí nós temos o terceiro tipo de pessoa, que é o que nós precisamos ser cada vez mais. Você vê uma mulher que não olhou para a situação, não olhou para as pessoas, ela se importava apenas com o que Jesus ia achar dela, que Jesus ia pensar dela. E aí Jesus conta uma historinha sobre ser muito perdoado. E é o ponto onde nós precisamos meditar para não ser como os outros dois e sermos cada vez mais como aquela mulher. Quando você entra neste lugar e você canta e você ora, quais são suas verdadeiras intenções? Do que você se lembra? Você muitas vezes entra nesse lugar somente para pedir, somente para desabafar. Não que isso seja errado, você tem que pedir mesmo, você tem que desabafar mesmo, Ele está aqui para te ouvir. Nós acabamos de dizer que aquele que clama pela glória, a glória de Deus, ele a recebe, ele entra no Santo dos Santos. Nós acabamos de dizer que ao erguermos as nossas mãos para adorarmos, o Senhor nos ouve e responde. Então devemos realmente fazer isso. Mas com qual o propósito que você entra aqui fazendo isso? Na intenção de somente ser bem-sucedido, na intenção de que tudo isso acabe? Se você estiver firmado, pedindo a Deus, firmado somente nas respostas, quando a resposta não vier, você vai se frustrar grandemente. Porque o Senhor não age da forma que a gente pensa. E aí, desculpa se soar estúpido, mas se o Senhor precisasse da nossa opinião para tomar as decisões dele, ele seria criatura e não criador. E que bom que ele é criador. Porque ele enxerga a gente como um vaso a ser moldado. E aí ele diz, você precisa arrumar esse ponto aqui.
porque senão vai vazar. Olha, eu preciso tirar essas pedras aqui do vaso, porque na hora que eu for levar ao forno, ele vai rachar se tiver essas pedrinhas, essa sujeira. Olha, eu preciso moldar você desse jeito aqui, porque quando eu te encher, você vai reter aquilo que eu tenho para você. E aquela mulher sabia que tipo de vaso ela era. Aquela mulher sabia os pecados que ela tinha. Então você começa a imaginar a situação. Uma pecadora que nitidamente não podia estar no meio daquelas pessoas, porque as pessoas repudiavam ela. Provavelmente ela deve ter entrado ali naquele lugar de cabeça baixa. Mas ela entra numa direção só. Ela tem um propósito só. A gente começa a imaginar ela entrando e pensando na sua vida de pecados e sabendo que Ele podia redimir ela daquela vida de pecados. Pensando na sua vida dolorosa e sabendo que Ele podia curar essa dor. Não a dor física de talvez ser apedrejada, de ser chicoteada, mas a dor interna, a dor da alma. Porque nós sentimos as nossas dores. Por mais que você me conte das suas dores e dos seus problemas, eu não consigo medir o que você sente, eu não consigo sentir da forma que você sente. Mas você sabe quando você deita no seu travesseiro, tudo que você precisa resolver dentro de você, para que essa angústia saia. Só que quão bom saber que Jesus pode tirar toda essa dor, toda essa angústia, todo esse desespero. Que Jesus pode curar o nosso psicológico e toda essa depressão, essa síndrome do pânico sair. Que Ele pode nos curando e nos libertando dessas coisas que só a nossa alma sente e que ninguém consegue entender. E ela sabia disso. Ele tem algo que pode me libertar. Ele tem algo que pode me curar. E é para Ele que eu vou. É nele que eu estou focada. E aí você começa a pensar que talvez a única coisa que ela tinha para oferecer era aquele óleo precioso dentro de um vaso. Um vaso que, naquela época, quando ele era quebrado, você não podia tampar ele novamente. Então, a partir do momento que ela quebra o vaso de alabastro e começa a derramar o óleo, não tem mais volta. Porque ou ela adora ao Senhor e entrega tudo que ela tem, ou ela vai desperdiçar aquilo, porque se não for para Ele, não tem mais para ninguém. Quando você entra por essas portas, ou você entra aqui para adorar ao Senhor, ou você vai ficar a vida toda correndo atrás do vento, porque se não for a glória para Ele, a honra para Ele, você pedir para Ele, chorar nos pés dEle, não tem ninguém que possa solucionar. A gente pode ter a melhor formação de teologia, a gente pode ter a melhor forma de falar aqui em cima, ter os louvores mais bonitos da humanidade, mas o homem não pode te oferecer nada, o homem não pode te dar nada, a salvação vem dEle. E a nossa oração, quando você entra neste lugar, é para que você adore ao Senhor, para que você enxergue o Senhor. Porque esse lugar, ele tem que continuar estando a gente aqui com louvor ou sem louvor, com banda ou sem banda, com pastor ou sem pastor. Porque o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores está neste lugar. E ele estava aos pés do pastor dos pastores. E as lágrimas dela diziam muito mais do que qualquer palavra que podemos dizer. A gente não sabe quanto pecado ela tinha. A gente não sabe quanta dor ela sentia. Mas ela estava ali, derramando a sua vida, entregando o mais precioso que ela achou para ofertar ao Senhor. As lágrimas dela caíam aos pés de Jesus.
e ela secava com os seus cabelos. A gente imagina que cada lágrima era um pedido de perdão. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Que a nossa oração seja: Senhor, me perdoa. Ela estava aos pés dele porque ela sabia que por ela não podia fazer nada. Ela estava aos pés dele porque ela sabia que era pecadora. Mas alguém podia libertá-la do pecado. Alguém podia transformar a vida dela. Então ela começou a colocar a fé dela em ação. Ao entrar por essas portas, que a nossa oração seja: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me transforma. Porque existem pecados que só você sabe, só você e Ele. Tem coisas que nós fazemos no nosso íntimo que ninguém vê. São determinadas mentiras que a gente conta que ninguém vai descobrir. São determinadas intenções e ações que a gente faz para prejudicar os outros que ninguém vai saber que foi a gente que fez. Mas prefira fazer a coisa certa. E às vezes não ter nem o que comer à noite. E estar com Deus, do que ter a mesa farta, mantida por uma mentira. Quando nós vemos a adoração real, através das ações dessa mulher, eu me lembro daquele louvor da Fernanda Brum que diz: adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Então chegue aqui e faça muito mais do que erguer as mãos, do que derramar lágrimas vãs. Adore mesmo. Quando a gente fala para você ler isso aqui e se guiar por isso aqui, é porque tem muito mais. Tem muito mais, tem muito mais. Porque mesmo que a gente fique 70 anos nesse muda o vírus, volta o vírus, Deus está acima de todas as coisas. Mesmo que a gente passe e morra no meio dessa situação, se a nossa vida estiver em Deus, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar, e você vai habitar na eternidade com Ele. E aí quando você lê Paulo dizendo lá na frente que nossas leves e momentâneas tribulações não se compara com a glória que Ele tem de revelar, aí fica muito mais fácil quando você vive cada passo aos pés do Senhor. Então quero te convidar a orar nesta manhã. A gente vai ministrar a ceia neste momento. Então quero te convidar a pedir perdão, a examinar o seu coração e a comer desse pão e tomar desse cálice, como aquela mulher estava derramando a vida nos pés de Jesus. Então ora agora, conversa com Ele. Pai, muito obrigado. Obrigado porque na cruz o Senhor mostrou mais uma vez o seu amor por cada um de nós. O Senhor revelou mais uma vez
que está disposto a nos perdoar quando nós nos entregamos a Ti. Por isso, Pai, visita o nosso coração nessa hora, Pai. Enxerga o nosso coração. Que venhamos entregar tudo em Suas mãos e confiar somente em Ti. Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões diante de Ti. Perdoa as nossas más intenções e as nossas boas intenções feitas de forma errada. Sim, Jesus. Sim, ó Pai. Perdoa, Pai, o nosso cair. Porque muitas vezes nós não caímos, nós nos jogamos. Perdoa as vezes que nós tentamos o Senhor por arrogância, por prepotência. Nos recebe, Pai, como o Senhor recebeu aquela mulher, Oh, santo, santo, santo. derramando óleo aos teus pés, ungindo o Senhor, Oh, aleluia. secando os seus pés, Pai, Sim, ó Pai. com os nossos cabelos, Sim, Jesus. que as nossas lágrimas e as nossas ações, o nosso respirar fale muito mais do que as nossas palavras, Sim, Pai. Tu és Porque as poderoso, pessoas Senhor. acreditarão naquilo que nós fazemos e não só naquilo que nós falamos. Jesus. Então que venhamos fazer a Sua vontade, o Teu querer. Que venhamos adorar a Ti, não somente ser espectadores de sucessos alheios, Oh, santo, santo. mas viver o Teu sucesso, viver a Tua glória, viver a Tua santidade, Pai. Não somente criticar, Pai, aqueles que recebem a Sua presença, mas receber a Sua presença e trazer em simplicidade e humildade a Sua presença para dentro de nós cada vez. Nos transforma, Pai, não nos deixa sair daqui da mesma forma que nós entramos. Sim, ó Pai. Não nos deixa sair, porque assim como aquela mulher foi salva pela sua fé, que alcançou a Ti, que venhamos alcançar a Ti através da nossa fé. A fé que o Senhor tem derramado, Aleluia, Jesus. a fé que o Senhor tem alimentado, a fé que o Senhor tem renovado. Tu és o nosso alvo. Tu és o nosso alvo, Pai. Por isso pedimos, derrama o Teu perdão e graça sobre as nossas vidas. Nos transforma para a Tua honra e glória, porque Tu és o nosso Deus e será eternamente. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Em primeiro lugar, quero pedir a tua compreensão. Ontem nós fizemos um serviço ali na parte de escoamento de água e o pedreiro terminou às 5 da tarde, não pode jogar água. Então nós passamos pano, fizemos o que foi possível, mas esse pozinho vocês sabem que ele é terrível. Então peço a sua compreensão. Se Deus quiser, domingo que vem vai estar bem limpinho, tá bom? Então é para melhorar aí a vazão da água. E a gente terminou ontem 5 da tarde e hoje está um pouquinho empoeirado aí. Outro momento que eu quero fazer agora nessa manhã é pedir que a tia Isilda traga a irmã Nena aqui, porque eu quero fazer uma oração com ela. Pode vir devagar, traz ela aqui, porque eu quero que ela venha aqui, eu vou segurar na mão dela. Vem aqui, traz ela aqui. Nós vamos fazer uma oração bem gostosa com ela. Vem, pode vir. Pode vir bem devagarzinho, não tem problema não. Vem cá. Essa querida que está vindo, a Dé vai auxiliar lá se precisar. Essa é uma das pessoas que é membro fundador desta igreja. Sabe o que é membro fundador? É aquele que está desde o início. E a irmã Nena, ela hoje mora sozinha aqui em São Paulo. Traz ela aqui, ó, dá a volta. E os filhos estão preocupados dela estar sozinha, porque ela já tem uma experiência bem maior do que muitos de nós aqui. E a minha memória afetiva com a igreja tem sempre ela presente, porque ela me viu desde pequenininho no meio dos bancos da igreja. E sempre a vi ajudando a minha avó, que era missionária, e o pastor Pascoal, fundadores dessa obra, e ela junto. Ela acompanhou o meu casamento, acompanhou as fases da minha vida, as minhas filhas nascendo. E agora, um dos filhos decidiu levá-la para morar junto com ele lá em Brasília. Então, em breve, a gente vai ter que visitar lá em Brasília.
Vou ter que ir lá, né? Você prepara tudo para eu chegar lá, viu? Mas hoje eu quero que você ore por ela. E o meu ato é um ato de gratidão por tudo o que ela representa para esse ministério, para a minha vida, o que ela representa no seu trabalho, a sua oração por essa casa, a sua preocupação com esta casa. Quando nós fomos mudar para cá, há 10 anos atrás, eu fiquei sabendo que você ficou preocupado. E ela disse para minha mãe: vejo o pastor Wander correndo, animado com essa mudança, porque foi uma mudança grande, de um lugar pequeno, para assumir um aluguel caro, que até hoje é bem alto. E eu fiquei sabendo que você falou para ela: e se deixarem ele no meio do caminho, vai nadar sozinho nesse mar? Mas na mesma hora, ela disse para minha mãe: mas o Senhor está à frente, está e continua. Então quero que você levante suas mãos na direção dessa grande mulher de Deus, que ousou quebrar o seu vaso de louvor e adoração com a sua vida, e hoje é testemunho. O irmão Antônio Carlos está de testemunha aí. Essa mulher sempre esteve, como o senhor também, que é outro grande exemplo nessa igreja. Então nós vamos orar por ela. Senhor, muito obrigado por esta grande mulher, por esta grande serva, que, Senhor, nos ajuda há tantos anos, é coluna edificada desta casa. Sou grato por ela. Agora ela está numa nova fase, ela vai morar num outro estado, vai morar numa outra cidade, numa outra casa, mas que ela seja surpreendida por seu amor. Tira os medos, tira os receios, que ela possa ver a tua graça com o seu filho, com os seus netos ali, que, Senhor amado, ela possa ver o teu amor, como foi pregado nesta manhã, onde ela estiver, ela sinta a graça e a presença de um Deus amoroso e poderoso. Nós a abençoamos, nós queremos dar graça por ela e somos gratos, Senhor, por ter esse grande exemplo que jamais esqueceremos, que jamais deixaremos de lembrar, de conduta cristã, de fé, de comprometimento com a tua palavra e de verdade. Assim como pastor e ministro da palavra, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor nesse momento. Obrigado, viu? Pode levá-la. A Dé vai te ajudar a ir lá para o seu lugarzinho, viu? Obrigado. A história nunca pode ser esquecida. A gente não pode esquecer da história da nossa comunidade, e principalmente não podemos esquecer da história do que Cristo fez por nós, e por isso que a gente lembra de tempos em tempos através da ceia. Nós não podemos esquecer, irmão Antônio Carlos, o que Cristo fez por nós. Por isso ele deu essa ordenança: vocês, quando se reunirem em meu nome, façam isso, lembrando do meu sangue, do meu corpo que foi entregue por vocês. É isso que nós vamos continuar fazendo aqui nesta manhã. A minha memória também afetiva da igreja, ela é relembrada todas as vezes que eu abro esse cálice, ou que estamos preparando esse cálice, porque eu me lembro desde pequeno do cheiro do pão e do cheiro do suco de uva, dos louvores antigos. Eu lembro de tudo isso, mas isso tudo me remete a não lembrar da obra, mas isso tem que transcender e me fazer lembrar daquele que criou, daquele que se entregou, do grande Criador, do grande escritor das nossas vidas. É o que a gente vai fazer nessa manhã. Nós agora vamos levantar o símbolo do sangue do corpo de Cristo e vamos
entregar esses símbolos para que agora a gente possa lembrar disso, do que Ele fez por nós na cruz. Senhor, nesse momento estão aí o cálice de suco de uva que representa o teu sangue e esses pedacinhos de pães que lembram o seu corpo, que foi moído por nós, que foi machucado, e o seu sangue que se derramou todo naquela cruz. Agora, Senhor amado, que seja um alimento poderoso na nossa alma, e principalmente que nós nunca esqueçamos o que fizeste por nós naquela cruz. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sirva-se, espere para a gente participar junto. Vamos adorar enquanto isso. Sei que observas o meu coração, por vezes aflito está. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti, Senhor. O melhor sim eu sei, preparado está. Meu Senhor, sei que observas o meu coração, por vezes aflito estás. São circunstâncias diversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti. O melhor sim eu sei.
Nós te bendizemos, ó Pai. Nesta manhã, queremos lembrar, Senhor, do teu ato de cruz. Somos gratos, Senhor, porque fomos muito perdoados, como aquela mulher da palavra desta manhã. Quando nós tomamos consciência, Senhor, do que era para recebermos como condenação, tomamos também consciência do tamanho do perdão, do tamanho da graça que tu nos deste, do tamanho, Senhor amado, da entrega que foi feita por nós. E, Senhor, principalmente da abrangência deste perdão que nos dá a vida eterna e que nos faz, Senhor, forasteiros nessa terra. Que nos faz, Senhor amado, ser somente aqueles que passam um período neste lugar, para realmente habitar a cidade que tu estás preparando para nós. Senhor, que nesta manhã, ao tomarmos deste pão e deste cálice, sejamos curados neste corpo tão frágil. Que haja, Senhor amado, vida na nossa alma. Que haja, Senhor amado, realmente um pesar de nós sobre os nossos pecados e um perdão que vem de Ti. Assim, Senhor amado, nós pedimos. Assim, Senhor amado, nós te agradecemos, ó Pai. Todos pegaram? Todos conseguiram pegar o cálice e o pão? Então, você pode abrir o teu pãozinho. Jesus pegou naquela ocasião da última ceia o pão na mesa. Deu graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, Paulo comentando sobre a ordenança que era cumprida pela igreja de Corinto, fala: olha, se não for feito esperando um pelo outro, não adianta. Isso quer dizer que a gente tem que pensar como comunidade, tem que pensar um no outro. Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te dê graça nessa manhã. Pastor Renato, é uma honra tê-lo aqui também, quietinho lá no fundo, participando com a gente. Que o Senhor te contemple hoje, que você perceba a graça dele. Vamos participar do pão em nome do Senhor Jesus. E o cálice representa o sangue de Cristo derramado por nós. Abre aí o seu cálice. E quando você participar agora, você vai se lembrar. Você vai se lembrar que um dia você ouviu uma palavra, porque você está aqui porque um dia você ouviu uma palavra que proferida foi a respeito do que Ele fez por você. Por isso você está tomando. A ceia do Senhor é para aqueles que creem. Nós falamos isso no SEB, no estudo bíblico, que quarta-feira tem de novo, às 8 horas, de que a ceia é para aqueles que acreditam. É para quem é cristão, para quem crê em Cristo Jesus. Você crê nele, é por isso que você está aqui participando. E o sangue dele foi derramado por nós. Isaías dizia que o sangue foi derramado, que ele foi desfigurado ao ponto de não ser reconhecido o seu rosto. Mas ele fez isso por nós. Participemos todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dé, faz oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Não dependemos das nossas forças, mas dependemos completamente de Ti, Senhor. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos guardado em meio, Senhor, a tantas tempestades. Não somente neste momento que estamos vivendo, Senhor, mas em toda a nossa história, o Senhor nos guardou, Senhor. Desde o dia, Senhor, em que nascemos, Senhor, até o nosso último dia, é o Senhor que nos susterá, Senhor. Então, obrigado por isso, Senhor. Que nós possamos ser fiéis à Tua fidelidade, Senhor, porque não temos nada de nós mesmos, mas só temos aquilo que o Senhor nos dá, Pai. Então, Senhor, que possamos Te amar, que possamos relembrar, Senhor, deste Teu sacrifício todos os dias das nossas vidas e sermos gratos a Ti, Senhor, porque tudo é o Senhor que faz.
que possamos olhar para a cruz, Senhor, e amar a Ti cada vez mais, Senhor, com amor, Senhor, entregando a nossa vida, as nossas forças, Senhor, o nosso caminhar esteja, Senhor, realmente aos pés da cruz, Senhor, porque um dia tudo isso passará, Senhor, porque um dia não estaremos mais aqui, mas estaremos contigo na glória, Senhor, estaremos contigo num lugar que o Senhor preparou para nós, que possamos nos lembrar e ter esta esperança sempre, Senhor, e que a nossa vida seja, Senhor, um reflexo do Teu amor nesta terra, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Você vai poder deixar o seu cálice, trazer o seu dízimo e a sua oferta durante esse último louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode dizer grande? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos, Deus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, em teu perdão, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Sim, só tu és o Deus
Deus eterno. Nós cremos só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Sábado agora nós teremos, dia 13, se eu não me engano, um culto dirigido pelos jovens. Tem sido muito bom. Nós temos feito um formato diferente e você é convidado, porque geralmente a gente traz uma palavra de um formato diferente, como sketch, alguma coisa assim. Sempre tem uma novidade. E sempre tem a presença do Senhor, porque Ele é o convidado, é o motivo de nós estarmos aqui, é o Senhor, e por isso Ele está sempre aqui. Glória a Deus por isso. Então, que você tenha um domingo abençoado, que o seu almoço hoje seja abençoado, que a comida te faça bem hoje. Olha lá, Guilherme levantou a mão, você viu, né? Seu almoço, ele já levantou a mão. Guilherme, que seu almoço seja da hora hoje, viu? É a avó que vai fazer pelo jeito, né? Ah, por isso você está feliz, né? Glória a Deus. Então, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Então, domingo que vem a gente também está aqui, para a glória do Senhor. E vamos lá, vamos passando, vamos vencendo. Porque, na verdade, aquele que tem todo o poder, Ele cuida de nós. E que Ele continue cuidando de cada um de nós nessa semana. Abençoando o seu ministério, pastor Renato, sua igreja, seus membros lá, os que você cuida, né? E a tua saúde, a Cida também, todos sejam visitados agora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Só não se esquece de virar a tua cadeira na hora que você sair, deixa ela de lado, porque nós vamos higienizar para a próxima reunião que acontece daqui 15 minutos. A gente passou um pouco do horário, mas foi muito bom. Vamos orar então. Senhor, nesse momento nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Agora, leva-nos para um domingo de paz, de bênção, que toda essa semana seja, Senhor amado, perceptível a tua graça e teu cuidado conosco. Leva-nos agora abençoando a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora, até que Ele venha. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Vira a cadeirinha aí.